Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje nós vamos falar sobre o conto O Zair, do projeto Lendo Aleph. Bom, o Zair é um conto que eu acho interessante demais, ele é um conto que vai tratar da obsessão, do desejo, da paixão. Ele é um conto assim bem metafórico, onde o Borges vai tentando explorar questões relativas a esses assuntos e de modo bastante criativo, né? O Borges começa o conto falando sobre o Zair e o que é o Zair em Buenos Aires na época dele. Então ele vai dizer que o Zair é uma moeda de 20 centavos e depois ele vai dizer todas as outras coisas que o Zair já foi, né? E até então a gente não sabe o que é um Zair, mas ele vai dizer que o Zair já foi uma bússola, já foi um astrolábio, já foi um tigre, enfim, já foi várias coisas, já foi um veiozinho no mármore, então já foi várias coisas, mas até então não sabemos o que é um Zair. Daí ele vai começar a dizer como é que o Zair apareceu na vida dele. Então ele vai dizer que ele tinha ido no velório de uma moça chamada Teodolina Vilar. Antes de chegar no velório da moça, ele vai explicar pra gente quem é a Teodolina Vilar. Então ele vai dizer que Teodolina Vilar era uma socialite, era uma moça muito mimada, ela tinha então um pouco de dinheiro, ela seguia a moda e ela aparecia em todas as revistas, enfim, ela era meio famosa. Só que aí, depois dessas várias questões do fato de ela ser uma beldade, né, dele descrever o fato de ela ser uma beldade, ele vai começar a dizer que, tipo assim, embora as fotos mostrem que ela nem era tão bonita assim. E como vocês podem perceber, eu estava apaixonado por ela. Então, assim, esse comentário ele não aparece aqui por acaso. Tem umas coisas importantes nesse aparecimento da Teodolina Vilar, que é o fato, algumas coisas absurdas ou ilógicas. A primeira delas é que ele diz que a Teodolina tinha uma obsessão, que era a obsessão de ser perfeita, e que ela tentava ser perfeita seguindo a moda. O problema é que a moda é uma instância de regras cambiantes, né? A moda, ela não é rígida, ela não tem regras eternas. Então, o tempo inteiro, a Teodolina tinha que se adaptar, tinha que mudar e ela tinha que ficar muito atenta a essas mudanças para que ela conseguisse ser perfeita de acordo com os critérios da moda. Então ele vai falar um pouco dessa ilogicidade de tentar ser perfeito quando você não tem regras fixas, perenes para chegar na perfeição. A outra questão ilógica ligada a Teodolina Vilar é o fato de que ele faz uma análise super crítica da vida dela, né, falando dessa questão dela seguir a moda, que não tem regras fixas, e também o fato de ele dizer que ela era muito famosa, mas nem era tão bonita assim, porém, ele estava apaixonado por ela. Então, assim, ele era capaz de reconhecer uma série de problemas nela e, no entanto, ele estava apaixonado por ela. Depois, ele vai falar, então, que ela acabou morrendo, também numa coisa meio inesperada, apesar dela ser, né, tá ligada a uma família rica, ela vai morrer aparentemente num bairro pobre. E ele vai, o que pra ele também é uma coisa meio contraditória, né, assim, mas já numa ordem universal. E aí ele vai pro velório dela. E depois do velório, né, então assim, aquela mulher que era um amor platônico pra ele morre, ele sai do velório e decide ir pra um bar beber. E é um bar ali numa área ali mais ou menos de San Telmo, né? Inclusive ele cita uma esquina aqui que eu cheguei a procurar lá em Buenos Aires quando eu tava viajando, a esquina da Chile com a Tacuarã, eu acho. E ele vai para um boteco, tem uma galera jogando truco, ele bebe uma aguardente, sei lá o quê, e dão pra ele de troco uma moeda de 20 centavos. Então é aí que ele encontra com o seu Zair, né? E o que acontece com ele? Ele fica obcecado com essa moeda de 20 centavos, né? Ele percebe que é um processo gradativo, porém ele cria uma relação obsessiva com a moeda de 20 centavos. Ele não consegue esquecer a moeda de 20 centavos, a moeda fica povoando todos os seus pensamentos. Ele percebe que é uma coisa muito estranha, ele fica tentando pensar que as outras moedas equivalem, daquela não tem nada de especial, mas ele não consegue se esquecer da moeda. Daí ele decide que ele precisa perder a moeda, e aí ele vai fazer
um caminho super tortuoso, ele vai para um lugar distante, ele não presta atenção nos lugares, ele entra num lugar qualquer, daí tenta gastar a moeda, de modo a não lembrar dos detalhes daquele bairro, nem daquele estabelecimento, para ele não ter a tentação de voltar e restituir a moeda. Mas não acontece, não adianta, mesmo perdendo a moeda, ele continua obcecado com ela. E aí começa a fazer um monte de reflexões, ele vai lembrar de várias moedas famosas no tempo, né? Porque Borges enciclopédico em todo momento, né? Então ele vai lembrar de várias moedas famosas da história. Mas ele vai fazer uma reflexão sobre o dinheiro, e é muito interessante a gente pensar que o Borges substitui uma obsessão por outra, uma obsessão que é a do amor, do desejo erótico, né, pela do dinheiro, né? Ele inclusive cita uma data interessante aqui, que é 1929, que é uma data que está gravada na moeda, e que é a data do crack da Bolsa de Nova York, né? Então, assim, eu não sei se foi tão por acaso que ele pegue esses dois elementos como grandes elementos de obsessão do homem, né? O desejo, o amor, o desejo erótico e o dinheiro. E daí ele vai falar do porquê o dinheiro é tão sedutor. Ele vai dizer o seguinte: isso ele tá andando pela rua de noite. Insone, possesso, quase feliz, pensei que não existe nada menos material que o dinheiro, já que qualquer moeda, uma moeda de 20 centavos, digamos, é a rigor um repertório de futuros possíveis. O dinheiro é abstrato, repeti. O dinheiro é tempo futuro. Pode ser uma tarde nos arredores, pode ser uma música de Brahms, pode ser mapas, pode ser xadrez, pode ser café, pode ser as palavras de Epiteto que ensinam o desprezo do ouro. É um Proteu mais versátil, e aí eu acho que ele cita Proteu porque Proteu era um profeta, né? Talvez falasse do futuro. É um Proteu mais versátil que o da Ilha de Faros, porque Proteu, você tinha que vencer um desafio para ele poder fazer uma previsão para você, porque ele não queria fazer previsão para ninguém. Então você tinha que vencer um desafio, uma luta, alguma coisa assim, para ele poder fazer a previsão. É tempo imprevisível, tempo de Bergson. Não duro tempo como do Islã ou do Pórtico. Os deterministas negam que exista no mundo um único fato possível, id est. Um fato que tivesse podido acontecer. Uma moeda simboliza nosso livre-arbítrio. E eu não consigo não achar que ele estava sendo provocativo e irônico com essa informação. Eu não suspeitava que esses pensamentos fossem um artifício contra o Zaire e uma primeira forma de sua influência demoníaca. Dormi após tenazes cavilações, mas sonhei que eu era as moedas que um grifo vigiava. E o dinheiro, ele tem esse caráter ambíguo, né? Ele fala aqui que o dinheiro é o nosso livre-arbítrio, né? E eu me lembro muito de como Dostoiévski trata o dinheiro na obra dele, porque o dinheiro, ele pode ter esse caráter de possibilitar coisas, né? E de igualar as possibilidades das pessoas, né, na medida em que você deixa, se você tem dinheiro, não importa se você é nobre, se você é bem nascido, né, você consegue as coisas. Ao mesmo tempo que o dinheiro escraviza, né, então assim, a gente vive uma experiência de consumismo e de capitalismo que também escraviza, né, que cria necessidades nas pessoas, né, que exclui as pessoas, enfim. Então é no mínimo provocativo toda essa digressão sobre as inúmeras possibilidades do dinheiro, né? Porque, na verdade, eu acho que o Borges está acenando aqui para o nosso, né, para a característica humana do desejo incessante. E aí a gente vai chegar, porque ele ainda vai falar de uma pessoa importante que fala dessa coisa do desejo, né? Enfim, mais adiante, ele vai dizer o seguinte, que ele estava muito intranquilo, que ele tentou escrever uma história fantástica para se distrair. E a gente vai vendo aí manifestações inconscientes, talvez, da sua obsessão, porque a sua história fantástica é uma história bem estranha. Ela é uma história sobre uma asceta que renunciou o contato com os homens para tomar conta de um tesouro.
né? E que muita gente dizia que esse homem era um santo, que ele era um anjo, e o Borges diz, não, ele não era santo nenhum, inclusive ele matou o pai dele. E ele degolou o pai porque o pai era um famoso feiticeiro que tinha se apoderado por meios mágicos de um tesouro infinito. Então ele mata o pai para tomar conta desse tesouro. E ele diz, a justificativa desse asceta é que ele vai preservar o homem da cobiça insana, né? E aí fica uma nova provocação, porque tipo assim, ele matou o pai para preservar a humanidade da cobiça insana ou para ter ele sozinho o domínio daquele tesouro infinito, né? Então assim, a impressão que eu tenho é que o Borges ele já vai ele vai fazendo explorando possibilidades variadas literárias, ficcionais, da ilogicidade por trás da justificativa de um desejo, né? Tentando mostrar como os desejos, as obsessões, as paixões têm muito de ilógico e de irracional, né? Como talvez seja o caso aqui desse asceta, né? Que mata o próprio pai e se isola do mundo para tomar conta desse tesouro infinito. Depois o Borges vai citar um livro alemão de um autor chamado Julius Barlar, que eu acho que é um livro que ele inventou. Acho que esse livro não existe, porque eu fiz a pesquisa e não achei. Existe uma imagem de um livro com essa capa, mas não existe mais, eu não achei mais nada referente a esse livro. Tem um site que diz que essa pessoa pode ter existido e que ele pudesse ser parente de um pintor, mas enfim, pode ser só uma invenção do Borges, né? Sempre tem essa chance. E que esse livro era um livro dedicado a estudar as manifestações do Zahir. Então ele vai falar que o Zahir é uma crença islâmica oriunda do século XVIII e que Zahir, em árabe, significaria notório, visível, e que seria um dos 99 nomes de Deus. Então agora o Borges pegou uma questão mística também, mais uma área dele, de apreço dele, para tentar explorar essa questão do desejo, né, ou da obsessão. Então ele vai dizer que assim, esse autor, o Barlar, ele já está tratando do Zahir como um objeto inesquecível, então como um objeto mágico, um objeto que causa obsessão nas pessoas. Sobre as suas manifestações, esse autor ele vai voltar nessas diferentes manifestações do Zahir, que o Borges cita lá no primeiro parágrafo. Foi um astrolábio, foi uma búfala, foi um tigre, tipo assim, manifestações, relatos de pessoas que tiveram uma obsessão louca com algum objeto aleatório. E ele diz isso, então, que o significado é notório, visível e que é um dos 99 nomes de Deus. Isso é interessante porque um dos possíveis significados do nome da Teodolina é o Deus feito visível, né? Se você isola Teo de Deus e Deol de... dos significados poderia ser o Deus feito visível, né? Então, ele já aponta para Teodolina como um variante desse Zahir, né? Como desse Deus feito visível. E aí o Borges continua explorando explorando literariamente, né, diferentes motivos e possibilidades por trás desse objeto, dessa obsessão. Ele chega nessa crença islâmica e agora ele vai passar para intelectuais. Então ele vai citar o Tennyson e vai citar o Schopenhauer, que é uma citação muito importante, né? O Schopenhauer aparece com muita frequência na obra do Borges, mas ele vai, de uma certa forma, amarrar aí essa questão do Deus que se faz visível, né, do Zahir como objeto inesquecível enquanto expressão de uma divindade, né, ou talvez de uma ordem totalizante. E ele vai dizer o seguinte: disse Tennyson que se pudéssemos compreender uma única flor, saberíamos quem somos e o que é o mundo. Talvez quisesse dizer que não existe fato, por mais humilde que seja, que não implique na história universal e sua infinita concatenação de causas e efeitos. Talvez quisesse dizer que o mundo visível se dá inteiro em cada representação, do mesmo modo que a vontade, segundo Schopenhauer, se dá inteira em cada sujeito. Ele retoma uma questão que ele explora muito no Schopenhauer, que é a do mundo como expressão de uma vontade,
E o Schopenhauer, no texto O Mundo como Vontade e Representação, fala num determinado momento de que o desejo seria uma espécie de vontade de dar sentido onde o sentido falta, né? De dar sentido no mundo onde o sentido falta. E de que o mundo, né, o universo, é inteiro um desejo ou uma vontade insaciável. Todas as coisas no mundo são expressões dessa vontade. Então eu, essa mesa, essa cadeira, essa câmera, você, somos todos manifestações da mesma vontade. Nós somos manifestações individuais de uma mesma vontade, né? Então o Borges aí, ele faz uma equivalência entre um deus islâmico que se faz visível e essa vontade, né, schopenhaueriana, né? A metafísica do Schopenhauer é uma metafísica ateia, vamos dizer assim, né? O Schopenhauer não acredita no Deus como o Deus do Islã ou o Deus cristão, né? Ele acredita nessa força que é a natureza e que é tudo, né? Tudo é a manifestação dessa mesma natureza. E o Borges tenta, então, encontrar um caráter totalizante por trás dessas obsessões, como se essas obsessões fossem sempre expressões de algo maior, algo total, né? Um Deus ou essa vontade insaciável. O Borges parece querer mostrar que a paixão, ou a obsessão, ou o desejo erótico, eles estão ligados eles não têm uma lógica por trás, tanto que os objetos a que elas se referem são cambiantes, né? Então não é por acaso que ele estava apaixonado por uma mulher e depois por uma moeda de 20 centavos. O Borges, no prólogo desse livro, diz que se inspirou num conto do H.G. Wells chamado O Ovo de Cristal, em que o personagem fica obcecado com um ovo de cristal. Só que esse ovo de cristal tem um caráter mágico. E esse caráter mágico é parecido com o caráter mágico de um outro objeto que vai aparecer nesse livro, que é o Aleph. E o Aleph tá no último conto. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas o Aleph também causa obsessão nos personagens, né? No personagem que detém o Aleph e depois um pouco no narrador. E ele tem um caráter mágico, que é um caráter paradoxal também. Ele cita o oxímoro como figura de linguagem aqui no texto, para falar, quando ele está comentando a questão da Teodolina Vilar, né, para comentar duas questões, né, o fato de a Teodolina Vilar querer ser perfeita sobre regras cambiantes e sobre o fato de dele sair do velório de semelhante beldade e ir para um boteco, beber, enfim, ele fica tentando explorar a aproximação dos opostos. E ele faz isso de uma certa forma, embora ele não diga abertamente, também é uma aproximação entre os dois opostos, que são uma beldade, né, uma socialite e uma moeda de 20 centavos, para mostrar a ilogicidade da sua obsessão, do seu desejo. Mas tem um outro conto que dialoga bastante com esse conto do Borges, que é um conto chamado Abacaxi de Ferro, de um autor inglês chamado Eden Phillpotts, que teria sido vizinho da Agatha Christie. Inclusive dizem que ele teria incentivado a carreira dela, ele foi autor de histórias policiais. E no Abacaxi de Ferro, passando helicóptero, no Abacaxi de Ferro acontece exatamente de o personagem ficar obcecado com um ornamento de uma grade. E o ornamento é um abacaxi de ferro. E ele fica... Então, assim, é tão aleatório quanto a moeda de 20 centavos, né? Não é nada que seja extremamente bonito ou valioso, né? Porque o ovo de cristal tinha uma característica mágica. Mas aqui não, a moeda de 20 centavos... O que a moeda de 20 centavos pode ter de mágico é todo aquele caráter da possibilidade que o Borges falou. Mas com 20 centavos você não consegue muito mais coisa além de um café, talvez, um jornal, não sei, na época dele, né? E um abacaxi de ferro é uma coisa bastante aleatória, né? Uma coisa... Porque, se eu não tô enganada, essa grade, ela tinha vários abacaxis de ferro. E a pessoa fica obcecada com um único abacaxi de ferro. Então, o Borges cria esse conto todo engenhoso, né? Onde ele vai passar um pouco pela história, pelas moedas importantes da história, pelas possibilidades de fixação,
pela cultura islâmica, pela filosofia, né, do Schopenhauer, para tentar cercar essa questão da falta de lógica, da falta de sentido, da irracionalidade, dos desejos, das obsessões, da paixão. E é quase como se o Borges quisesse acenar que, tal qual esse universo schopenhaueriano de um desejo, de uma vontade insaciável, o ser humano também se move por esses desejos, né? Ele precisa desejar alguma coisa e muitas vezes ele vai criar fixações absolutamente sem sentido. Então, assim, um conto muito bacana, ele tem um final bastante interessante. Eu sempre gosto dos parágrafos finais dos contos do Borges, então eu vou ler aqui pra gente encerrar. Nas horas desertas da noite, ainda posso caminhar pelas ruas. A alvorada costuma me surpreender num banco da Praça Garay, procurando pensar, naquela passagem do Asrarnama, em que se diz que o Zahir é a sombra da rosa e a rasgadura do véu. Vincula esse juízo a essa notícia. Para se perder em Deus, os sufis repetem seu próprio nome ou os 99 nomes divinos, até que estes já nada queiram dizer. Eu anseio por percorrer essa senda. Talvez eu acabe por desgastar o Zahir de tanto pensá-lo e repensá-lo. Talvez atrás da moeda esteja Deus. Eu acho muito interessante essa imagem, porque ela vai falar exatamente dessa necessidade da comunhão com algo total, né? Com algo muito maior, né? Então, quando ele fala do mantra repetido para você se perder no Deus, eu acho interessante porque muitas vezes o sentimento por trás da paixão e da obsessão é esse sentimento de comunhão extrema mesmo, né? Onde as individualidades perdem os seus limites, né? E inclusive a gente pode pensar muito nos crimes passionais desse modo, né? Porque a pessoa, quando ela cria algum problema, algum ressentimento ou ciúmes, alguma coisa em relação a um objeto amoroso, ela não consegue simplesmente se afastar do objeto amoroso, não olhar para o objeto amoroso, enfim, e tentar. Ela não consegue, né? Os crimes passionais vêm exatamente de uma necessidade de destruir aquele negócio, porque ele fica. A existência daquela criatura é intolerável, né? Então é muito interessante que o Borges faça essa conclusão de uma comunhão totalizante no final, né? De que ele vai então pensar tanto no Zahir, porque pode ser que ele conheça a face divina, né? Seja lá o que seja Deus, né? Já que o Borges mistura aí Deus do Islã com vontade schopenhaueriana. Bom, é isso. Me digam o que vocês leram, o que vocês acharam. Beijos e até a próxima. Tchau.